Boa noite. Vamos aguardar o pessoal entrar. Boa noite, Sheila. Boa noite, Diego, Ariane. Vamos aguardar aqui o pessoal entrar para essa live interessantíssima, né? Aqui no perfil do Nome Jurídico. Vai compartilhando aí para que o pessoal possa comparecer. Boa noite, Tâmara. Boa noite, Carla. Boa noite, Crislane, Felipe. Sejam todos bem-vindos a essa live aqui no canal, né, no perfil do Nome Jurídico. Hoje vamos estar com um convidado muito especial. Ele é juiz de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo e vai falar aqui pra gente a importância da lei seca para o estudo dos concursos da magistratura. Vocês estão conseguindo me ouvir e ver? A conexão tá legal? Vocês poderiam dar esse feedback antes da gente começar para valer? Pronto, vocês podem me falar se está tudo ok aí? Bom, vamos começar aqui, ó. Eu me chamo Bruno, sou lá do canal do Instagram Degraus de um Magistrando, sou parceiro do Nomos, acredito muito nessa plataforma que tem ajudado milhares de pessoas. Aí hoje vamos trazer o professor que vai estar colaborando com a gente nesse projeto, o professor e doutor Saulo Mega, tá? Vou ver se ele já está aqui disponível e vou chamar aqui o doutor Saulo, tá? Vamos chamar aqui. Bom, o doutor Saulo acabou de entrar aqui. Vamos ver se está conectando aí. Boa noite. Ô Bruno, tudo bem? Como que você tá? Um prazer vê-lo. Tudo bem? Prazer nosso ter o senhor aqui nessa live e vai contribuir bastante para o estudo de várias pessoas, né? E o Nome Jurídico tem um prazer enorme, né? De estar contando agora com a sua chegada nessa, nessa plataforma de ensino, de estudo, e é um grande prazer. E eu queria que o senhor se apresentasse aí, né, doutor Saulo? Muito bom, muito bom. Então, meu nome é Saulo, eu sou aqui juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo. Antes de assumir aqui na magistratura paulista, eu fui delegado de polícia, eu fui analista tributário da Receita Federal, também fui aprovado em outros concursos de procurador, outras na área fiscal também, embora não tenha assumido. E eu sempre achei que entusiasta do estudo de concurso, eu acho o estudo para concurso mais do que qualquer coisa, uma superação diária de cada um, a sensação de que você tem de cada dia estar melhor do que ontem, você consegue ter essa sensação com o estudo para concurso. E a plataforma do Nome Jurídico, eu tenho um grande prazer de ter conhecido, de estar sendo convidado para dar aulas e refletir com os alunos sobre o direito, porque eu gosto da metodologia que o Nomos traz, uma novidade no mercado. Eu acho que o que nós temos que explorar, principalmente no Nomos, é exatamente essa metodologia, que ela torna muito mais fácil a vida do aluno, mais inteligente a forma de estudar. Então, como o senhor já passou aí por vários concursos, né? Qual a importância que tem o estudo da legislação, né, que a gente chama de lei seca, no estudo para o concurso? Daqui a pouco a gente vai direcionar, né, para estudar a magistratura, o senhor é magistrado, mas no concurso em geral, como o senhor passou aí por delegado de polícia, analista, né? Então, qual a importância do estudo da lei seca? Porque aqui no Instagram do Nomos, com certeza tem pessoas que
já estudam para a magistratura, para o Ministério Público, mas também tem aquelas pessoas que estão iniciando agora no concurso público, para ensino médio, para as carreiras de analista, enfim. Qual a importância do estudo da legislação para os concursos em geral? Perfeito. Na verdade, a lei seca, o que a gente chama de lei seca é a disposição literal da lei, da norma estabelecida pelo parlamento. É o Código Civil, é o Código Penal, etc., a Constituição, sem análise da jurisprudência ou da doutrina. Então, por exemplo, especialmente em concursos da área jurídica, a primeira fase sempre ela é o primeiro grande filtro do candidato. A grande maioria, 95%, ficam na primeira fase. Você tem depois a prova discursiva, a prova de sentença, no caso da magistratura, e outros concursos também, como Procuradoria, Ministério Público. Mas a base primeira, primordial, é a lei seca. Se você hoje pega, por exemplo, uma prova de primeira fase, mesmo dos concursos jurídicos, vamos dizer, como magistratura, MP, você tem pelo menos aí, na maioria das vezes, quase 70% da prova que é puramente a lei seca, sem necessidade de estudar a doutrina ou a jurisprudência. Então, o mais importante é a lei seca, e a lei seca, além do mais, ela é a matéria-prima para o estudo da própria jurisprudência e da própria doutrina. A matéria-prima que vai fundamentar a reflexão da jurisprudência e da doutrina é a lei seca, é a lei sem o comentário da doutrina e da jurisprudência. Então, hoje é fundamental você ter uma forma inteligente de estudar a lei seca. Eu vejo muito, hoje em dia, a metodologia, a forma de estudar, normalmente da grande maioria, eu sempre achei muito equivocada. Eu acho que é preciso mudar a mentalidade da maioria dos candidatos para compreender como estudar a lei seca. Eu acho que a metodologia do Nomus ela é muito importante nessa mudança de mentalidade. O senhor, no seu estudo para o concurso da magistratura, como o senhor costumava estudar a legislação seca, principalmente nessas retas finais, que eu acho que é o que mais pega para o candidato, ele fica ali sem saber o que fazer, se fica só lendo a lei, porque, de fato, as pesquisas mostram, né, que cerca de 70% dos concursos, das provas de concurso da magistratura, costuma cobrar a legislação em si, né? Então, como o senhor fez nessa época aí que o senhor veio a passar no concurso? Perfeito. Realmente, o que acontece? Na verdade, eu sempre percebi que a nossa educação, no geral, não só a educação no âmbito do concurso, ela sempre nos induz a uma dependência muito grande do professor, da aula expositiva. E isso já tem grandes estudos que demonstram que a retenção do conhecimento pela aula expositiva é muito baixa. Você ouve aquelas informações e elas passam. Elas não permanecem, porque a melhor forma de você memorizar, entender, compreender qualquer assunto, isso se aplica a qualquer coisa na vida, não é só concurso, é o estudo em geral também. Você só aprende uma informação que você é capaz de reproduzir com as suas próprias palavras, da sua própria maneira. Então, por exemplo, se você pega e lê a legislação pura e simples, aquela absorção é muito baixa. É muito baixa porque você tem uma percepção muito superficial das ideias. E isso, o rendimento cai muito. E você pode perceber, na minha experiência, nós estamos tendo essa experiência, existe uma tendência a te colocar como um telespectador passivo em relação a cursinhos, PDF, etc. Então, o que eu acho, como que eu gosto de estudar? Eu sempre gostei de estudar dessa maneira. Eu acho que isso se aplica ao estudo da doutrina, da jurisprudência e especialmente da lei seca. Especialmente da lei seca. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar, por exemplo, os artigos, eu faço isso também com doutrina e jurisprudência, e transformo todos eles na resposta de uma pergunta. Então, o que acontece? Eu, quando estudava, eu até tenho livro, eu tenho, por exemplo, cadernos que eu fiz isso, tem até aqui depois para a gente ver, que eu transformo, por exemplo, eu leio um artigo qualquer, leio um artigo do Código Civil, por exemplo, e eu faço uma pergunta sobre ele, e escrevo num caderno. Então, por exemplo, eu pergunto assim, quais são as espécies de pessoa jurídica?
E aí eu respondo, por exemplo, aí eu coloco do lado, a resposta está no artigo X. Esse artigo X, o que que acontece? Depois que eu faço esse fichamento com toda a lei, com toda a lei seca, eu voltava fazendo essas perguntas para mim mesmo. Eu fazia essas perguntas e aí eu respondia. E eu comparava a minha resposta com a lei seca. E eu analisava todos os elementos importantes do artigo, da dicção do artigo, estão na minha resposta? Então, perfeito. Eu comecei a aprender o que é a lei seca. E passava para o próximo artigo e fazia a mesma coisa. Então, Então, o que acontece? dentro... Isso. Desculpa. Pode falar. É que me Pode surgiu a falar. pergunta, mas dentro dessa perspectiva aí, o Nomus ele acabaria ajudando o aluno no sentido de saber os artigos mais cobrados e fazer um estudo mais direcionado. Exatamente. A metodologia do Nomus, ela faz essa análise estatística do que foi mais cobrado. Normalmente são mais cobrados artigos que têm mais densidade normativa, que também vão ter mais reflexo para a jurisprudência e mesmo para a doutrina. E você consegue focar nos artigos mais importantes para fazer a retenção do conteúdo. Então, você imagina, por exemplo, eu estava analisando aqui a Lei de Registros Públicos, tem 299 artigos. Você fazer uma análise, você fazer uma leitura atenta, profunda, de 299 artigos da Lei de Registros Públicos, por exemplo, ela acaba sendo, na verdade, uma dificuldade, porque nem todos ali vão cair, certamente, e vão cair só os mais importantes, aqueles que têm maior densidade. Então, se você consegue fazer uma triagem estatística daqueles que caíram mais, e o candidato que já sempre está sem tempo para isso, sempre tem que trabalhar, tem que estudar outras coisas, tem que ter outros deveres da atividade diária, quanto mais tempo economizar, melhor. E ele concentrar naquilo que é mais importante. Então, essa análise ela é fundamental. Por isso que eu acho encantadora a metodologia do Nomus. Porque a gente sabe hoje, com a extrema concorrência dos concursos, que você pode ou não passar numa prova por uma questão a mais ou a menos. Então, se você consegue ganhar tempo, isso faz a diferença entre ser aprovado ou não. Certo. Então, se idealmente é bom fazer isso com tudo, é bom fazer também, dar prioridade àquilo que cai mais, àquilo que é mais irrelevante. E essa metodologia do Nomus eu acho brilhante, que no meu tempo não tinha, infelizmente, mas hoje já existe. E como o senhor avalia, acho que o senhor já teve tempo, né, de estar olhando a plataforma desde quando foi convidado para estar aí no Nomus, como o senhor avalia essa questão do estudo na plataforma em si, que tem as opções lá da pessoa clicar, né, no artigo, já ler o próprio artigo na plataforma, ver como aquele artigo foi cobrado, que eu acho isso particularmente muito interessante, porque ajuda a você saber como as bancas estão cobrando o artigo, porque nem sempre é a simples, aquele famoso copia e cola, né? Tem um caso lá e a banca coloca o artigo implícito para você ter que interpretar. Então, como que o senhor avalia essa forma que o Nomus traz, né, para o aluno estudar o artigo em si? Perfeito. Não, o que eu acho encantador na metodologia do Nomus é exatamente essa possibilidade de você concentrar naqueles que são densamente mais cobrados, que tem mais relevância também para a própria doutrina e jurisprudência, e principalmente para a incidência da lei seca, que cai especialmente na primeira fase, que é a fase mais difícil, que é a mais complicada. E o que acontece? Você consegue fazer essa escolha dos mais importantes, você já tem até exercícios, questões de provas passadas para você ver como caiu. E uma coisa que completa a metodologia, que eu acho brilhante, é o planner. É o planner que você consegue na plataforma pegar os 20% que mais caíram, os 10%, você escolhe a porcentagem, e colocar um cronograma de leitura. Você coloca um cronograma de leitura e você se concentra neles, principalmente numa reta final, 10 dias para uma prova, ou então para se organizar por 30 dias de estudo antes do edital na praça. Nós temos agora, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Goiás, que lançou agora, a prova vai ser em setembro, você tem 3 meses para estudar. Você vai estudar, aí isso que eu digo, por exemplo, você pega, eu estava vendo aqui, por exemplo, Código Eleitoral, 383 artigos, você vai conseguir ler tudo isso
tudo isso é relevante necessariamente? Será que vai cair tudo isso? Ou será que não tem alguns que, pela tradição, pela própria histórico das provas, são mais relevantes? E você fazendo esse levantamento facilita muito a vida. Eu adoraria ter isso na minha época. Na minha época não era tão simples assim. E eu acabei de ver, doutor Saulo, que o Nomos, né, a plataforma, esses dias trouxe uma novidade lá, né? Pelo menos no meu lá eu vi um edital, um mapeado, né, o código de consumidor, não sei se vão fazer mais de outras disciplinas, acredito que sim, mas o que é que você tem a falar? Aquilo ali é fantástico, né? Como você acabou de falar agora sobre a possibilidade da plataforma a gente criar, né, ter essa autonomia de criar um estudo, né, diário dos artigos que mais caem. E como você vê essa novidade, né, do NOMS agora trazendo esse edital mapeado, que facilita ainda mais, né, o estudo em reta final, porque eu acho que na reta final o candidato fica assim, Fica perdido, né? Fica estagnado, né? Porque é perdido. muita E você, coisa, né? Pronto, perdido, essa é a exatamente. palavra. É E muito você tem que ter curso, estratégia. e aí acaba Você tem que saindo, né, ter, do que exatamente. deve ficar. Então, Exatamente, você tem que ter estratégia. E aquela coisa, tempo é dinheiro e para o concurseiro tempo é sobrevivência. Então, o que acontece? Você consegue, esse edital também, que é outra metodologia, outro produto que o Nomos traz aí, extremamente interessante, é esse levantamento dentro do edital, cada tópico do edital, qual daquele tópico, quais artigos relacionados àquele tópico caem mais e o candidato tem que dar prioridade para estudar a dicção dele e mesmo aprofundar a jurisprudência e a doutrina, que lá na prova de segunda fase vai fazer uma diferença. Na primeira fase, como nós sabemos, 70% normalmente das questões são lei seca. Então, se você for bem em lei seca, você já tem 70% da prova na mão. O resto você vai completar com jurisprudência ou mesmo doutrina, que normalmente é menor. E não só concurso da área jurídica, concurso, por exemplo, de outras áreas, como escrevente de Tribunal de Justiça, ou analista judiciário, tudo isso daí, aí a incidência de lei seca vai para 90% ou mais. Então, mais uma vez, a base é a lei seca. Primeiro você tem que compreender a lei seca para depois fazer a reflexão da doutrina e da jurisprudência. E o que eu gosto muito no Lomos aí é justamente a possibilidade de você escolher esse roteiro pelo planner, já deixar pronto os mais importantes que você vai ler por dia. Eu vou ler 10 artigos por dia, 20 artigos por dia, você escolhe conforme a sua disponibilidade, e você vai fazendo esse exercício que eu disse aqui. Transforma o artigo na resposta de uma pergunta. E se faz a pergunta. E responda a pergunta até você conseguir todos os elementos da dicção da lei. Então anotem aí, gente, essa dica aí. Eu mesmo já vou deixar aqui anotado. Gostei demais dessa dica, doutor Saulo. E eu acho que, de fato, ajuda bastante, né? Porque à medida que a pessoa vai lendo os artigos que são mais cobrados, que o nome já traz isso aí. A gente pode filtrar por banca, pode filtrar por ano, pode filtrar por assunto e na quantidade de dias que a gente quer, né? Por exemplo, eu tenho 20 dias, eu quero ler o Código Civil em 20 dias, e ele vai trazer. E naquele dia que eu estou lendo, vamos supor, meus 20 artigos que eu escolhi, eu vou fazendo essa ideia que o senhor falou aí, de pergunta, Exatamente. resposta, eu acho que está bem interessante aí. Olha, eu acabei de receber aqui a informação que vamos ter cupom aí, né? Temos cupom que está sendo liberado agora, durante a live, né? Um cupom de 25% já está liberado. Quem tiver interessado aqui, eu vi que tem pessoas que ainda não conhecem a plataforma. Fiquem à vontade, temos produtos gratuitos para você conhecer. Mas desde já, a partir de agora, desse exato momento, temos o cupom aí, MEGA25. Anote o cupom, MEGA, do Dr. Saulo Mega. MEGA25. Vai aumentar 25%. Vai aumentar 25 pontos na prova objetiva. Vai ter o cupom aí de 25%. Voltando aqui ao nosso bate-papo, doutor, o que a sua chegada está trazendo para o Nomos em questão de novidade, né? Seria aí
algumas aulas sobre interpretação de artigos, sobre... nos conte aí sobre essa novidade da sua chegada ao Nomes como professor dessa plataforma de ensino. Exatamente, há outros professores que também estão vindo aí, porque o que acontece? A gente vai fazer a análise de cada artigo, os mais importantes, e já colocar para o aluno, em breve, todo o resumo da doutrina, da jurisprudência, dos artigos mais importantes, de maneira a abranger toda uma primeira fase. A primeira fase inteira a gente vai tentar abranger com isso, justamente seguindo essa lógica de pegar os artigos mais relevantes, de maior densidade, e aprofundar na doutrina e na jurisprudência também. Não só na análise da dicção do artigo, como fazer esse aprofundamento que facilita a vida do aluno. O aluno já tem tudo concentrado ali, é simplesmente fazer a leitura, essa reflexão nesses termos que eu disse aqui, tentar ter uma relação ativa com o conhecimento. Todos nós já tivemos essa experiência. Nós lemos o artigo, ou lemos um livro, e a gente termina a página sem entender nada. Já esquece tudo. Porque você tem uma visão passiva do conteúdo. A gente tem que entender, tem um ditado que diz que o barato não sai caro, né? Então, o preguiçoso também custa caro. Então, você se engana ali lendo. Você vai ler o artigo 966 do Código Civil e vai sair sem saber o conceito de empresário. Se você não for obrigado a repetir aqueles elementos, com as suas palavras, você concatenar na sua mente aqueles conceitos. Então, eu vejo que um empecilho muito grande para a imensa maioria ter bons resultados nas provas objetivas, isso pode se estender também para discursivas, para oral mais para frente, mas na primeira fase, que é a mais importante, é exatamente essa autoenganação. Isso é autoenganação, a pessoa fica horas lendo e não entende. Então, e aí o que acontece? Com o Nomes, você tem essa condição de pegar esses mais importantes e fazer essa revisão permanente, porque é claro que uma vez só você não vai conseguir guardar, mas se você fizer isso 2, 3 vezes, com revisão periódica, é uma mudança d'água para o vinho na sua capacidade de fazer a primeira prova. Então, a sua chegada, juntamente com de outros professores, vai trazer para a plataforma uma interpretação, digamos assim, dos artigos, né? Trazendo para o aluno ali que às vezes tem dificuldade na leitura da lei, vai estar traduzindo para a gente, né? A forma como a banca cobra, às vezes as pegadinhas que o examinador costuma fazer, e também a junção, né, do artigo de lei com a jurisprudência e com a doutrina. Seria isso, exatamente. Né? Exatamente, perfeito, porque é preciso que o aluno tenha facilidade, o concurseiro precisa de tempo, e isso tem que ser facilitado pelo professor, é preciso fazer isso ficar fluido para o aluno, né? Então, sem enrolação, sem conversa mole, você tem que ir direto nos mais importantes, quanto mais você abranger os mais importantes, para o concurseiro é melhor. Tem muita coisa que a gente acaba vendo aí em outras metodologias tradicionais, que a gente sabe que, na verdade, acaba sendo perda de tempo. E tem muita coisa que o aluno sozinho ele vai conseguir. Não pode ficar. Você tem que trazer um a mais para o aluno, você tem que fazer ele passar a fronteira dele. Então, você concentrar nesses... o aluno começa nos 10% mais importantes, os 10% artigos que mais caem, que são os que provavelmente vão se repetir. Depois você expande para os 20, para os 30. E conforme você tiver no seu nível de aprendizado, você vai conseguindo, vai ampliando. Mas começar pelo mais importante. O aluno não pode começar do mais relevante e achar que está estudando bem. Isso não é o caminho, certamente. Com certeza. O doutor Saulo, é importante a gente falar também, eu falo porque eu utilizo a plataforma Nomos e tem feito bastante diferença no meu estudo. Né? Essa questão de você estar ali escolhendo, essa autonomia que se tem quando você escolhe os artigos que vai estudar durante o dia, e você vê não só a redação do artigo, mas como ele foi cobrado, é uma coisa muito interessante, principalmente porque a plataforma ela não traz a resposta da pergunta ou da questão, né, daquele item que foi cobrado na questão, de imediato. É preciso o aluno parar, pensar, refletir,
às vezes acaba que a gente leu, né, como o senhor falou, e acabou de ler o artigo, mas não sabe fazer a questão, porque de fato não compreendeu. Mas a partir do momento que a gente vai para o item ali, como ele foi cobrado e passa a pensar, realmente a gente está vendo, estou ou não aprendendo. Né? Não, Então, perfeito, exatamente isso. isso é a plataforma da Um Show. Da Um Show é muito boa. Com relação também, eu já vi pessoas falarem, né, sobre por que não estuda os artigos que não são cobrados. Eu acho que a plataforma em nenhum momento diz para não estudar, né? Até porque ela traz Não, lá a exatamente. redação em todos os artigos, né? Tem todos. Não, é Então, verdade, é dar prioridade aos mais importantes. Você dominou os mais importantes, você começa a expandir. Agora você não pode começar pelo 299 do Código Eleitoral. Você tem que começar pelos mais importantes. E é isso que, mas quais são os mais importantes? Como é que você descobre isso? Aí você tem que fazer essa análise de todas as provas, para compreender aqueles que são mais importantes, e depois você vai expandindo. Essa é a proposta. E aquela coisa, quando você chega na oferta final, você tem que concentrar no que é de mais importante. Tanto os artigos, mesmo as súmulas também mais importantes. Quantas vezes caiu a súmula 1 do STJ aí sobre pensão alimentícia? Não é tão comum, mas tem outras súmulas que caem direto. Então é racional você investir nessas súmulas que são mais relevantes, que têm mais densidade na jurisprudência e na doutrina, porque a chance de cair é muito alta. E aí como que você vê isso? Você vê pelas provas passadas. Não necessariamente vai cair naquela frequência, mas é uma grande indicação. Uma grande indicação para você fazer uma revisão na reta final e mesmo a preparação, a espinha dorsal da preparação de longo prazo. olha, essa live já valeu por uma dica que você deu aqui, que é justamente essa questão do estudo ativo. Eu gostei demais. E o importante é que não precisa, hoje, a gente pegar uma folha de papel para anotar a pergunta e a resposta, porque o Exatamente. Nomos já vai trazer na plataforma uma opção que a gente tem que fazer a anotação, né? Tem Exato. a redação do artigo e abaixo a gente pode fazer a redação e salvar. Exato. Quando a gente voltar naquele artigo, vai estar tudo lá. Por exemplo, o que eu fiz aqui, esse caderno aqui é um caderno que eu estudava, né? Olha só, tipo, tudo isso aqui, ó, são perguntas, só perguntas. É um caderno só de perguntas. E aqui eu falo onde está a resposta. Ó. Artigo 53 do CPC, artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Então, isso que eu fazia no caderno, com o Nomos hoje, você pode fazer no Nomos. Abaixo de cada artigo você vai fazer uma pergunta que o artigo é a resposta. E você vai voltar, e você vai fazer aquela pergunta, e você vai ter que responder com os elementos daquele artigo, que aí você aprendeu. Quando você fala o conceito com suas palavras, o conceito de empresário de 966 do Código Civil, você aprendeu o conceito. Só ler ali não adianta. Você leu ali e esqueceu 5 segundos depois. É uma forma de autoenganação. E a proposta não é essa. Pois é, então, fazer perguntas, como falam, né? Só dos artigos mais cobrados já seria muita coisa, hein? Dá para fazer muita pergunta, muita coisa. Dá para fazer muita. Depois que esses mais cobrados você já está dominando, você vai expandindo, mas você tem que dar prioridade ao que é mais importante. Então, essa metodologia do Nomos é uma metodologia que faz o aluno buscar o estudo ativo, né? Não aquele estudo passivo, onde o aluno só fica ali recebendo, seja por aulas, por Exatamente, essa é a oportunidade que ele tem. Fazendo a parte dele, né, que precisa ser feito. Não acaba. Não, isso já está provado por diversos estudos. Você tem que ser ativo com o conhecimento, você tem que ser capaz de reproduzi-lo com as suas palavras, dominá-lo. Isso é dominá-lo. Porque chega na prova, você não lembra mais nada que você leu. Você vai lembrar o que você vivenciou, o que você conseguiu articular. Então, o estudo correto, para a lei seca principalmente, mas isso pode ser expandido para outras áreas também, é se colocar para ser ativo na relação com o conhecimento. Então, essa sua chegada, doutor Saulo, assim como dos demais professores que estão chegando aí na plataforma Nomos Jurídicos, vai ser justamente essa, né? O ensino do estudo ativo, buscando trazer mais autonomia para o estudante do concurso, não é isso?
Perfeito, exatamente. Hoje em dia você com a internet você consegue fazer isso. Você não precisa de um caderno como eu fiz na minha época, né? Você leva para onde for, você tem o aplicativo do Nomus que você pode fazer isso. Você está lá, você fez o artigo, você tá estudando 966. Você vê a pergunta, você faz, anota ali a pergunta, uma pergunta que ele é a resposta e você pensa na resposta. E depois você confere com o artigo da lei seca. Ah, eu coloquei todos os elementos? Perfeito. Vamos ver outro. Eu aprendi. Esse conceito eu aprendi. O pessoal está aqui comentando que a plataforma é maravilhosa, tem pessoas aqui lembrando das súmulas, né? O estudo das súmulas também é bastante importante. E elas estão lá na plataforma, viu? E Também não está lá podemos esquecer fundamental. também do espaço incrível, né? Que é possível também criar simulados, né? Como você já havia falado, a plataforma ela vem exatamente nesse intuito, né? De inovar o estudo do aluno, né? Para concurso público, justamente naquilo que mais cai. É uma coisa interessante, doutor Saulo, acho que o senhor conseguiria falar para a gente, justamente pelo fato do senhor já ter passado em mais de um concurso, ter essa experiência com o concurso público, nas fases objetivas, enfim. Por que esse estudo dos assuntos mais cobrados, dos artigos mais cobrados? Esses artigos é porque eles são inerentes ao cargo que vai ser exercido, tem alguma coisa a ver ou não? Por quê? Ah, com certeza, com certeza. Porque cada carreira, seja a magistratura, o Ministério Público, Defensoria, Delegado de Polícia, tem um núcleo do ordenamento que é mais relevante. Não há dúvida nenhuma. E isso é ganhar tempo. Isso é ganhar tempo. Quando você consegue fazer essa compilação de maneira objetiva, de maneira pronta, fica mais simples o seu estudo. Você consegue se concentrar naquilo que vai ser mais importante para a prova e vai ter condição de ir muito melhor numa prova objetiva de primeira fase. Então, cada carreira tem a sua nuance. Basta você ver a diferença entre uma carreira do Ministério Público e da Defensoria, por exemplo. A abordagem normalmente é diferente, até na lei seca mesmo, o que é mais importante, e etc. Então, isso aí ajuda. Isso faz diferença. Por que faz diferença? Porque hoje em dia a concorrência é tão grande que uma questão faz toda a diferença para passar ou não. Então, o limiar é muito pequeno. Então, toda ganho de produtividade, toda dica que você conseguir receber e aplicar faz total diferença. Não vamos fugir do tema da nossa live, que é a importância do estudo da legislação, né, para os concursos da magistratura, porque eu me empolguei aqui, como a primeira live aqui, o pessoal tem pessoas que ainda não conheciam a plataforma, eu achei muito interessante falar sobre a metodologia, falar sobre o que... Alô, tá me ouvindo? Deu uma travada aqui, Bruno. Deu uma travada, acho que voltou. Hein? Agora voltou. Fazendo uma análise agora voltada para os estudos da magistratura, temos aí agora na praça editais como TJ Goiás, TJ Paraná, trazendo a FGV aí, que não é pioneira em concurso da magistratura, pelo menos nesses últimos, né? Possa ser que lá atrás ela já tenha feito alguns, mas esses últimos aí, quem vem fazendo a FCC, VUNESP, SESP, mas qual a importância, né, desse estudo direcionado, principalmente para a magistratura estadual, que tem um edital enorme, com bastantes leis ali que ultrapassam, como o senhor fala de registro público, que ultrapassa, às vezes, diplomas como a Constituição Federal, né? A quantidade de artigos. Então, qual a importância desse estudo direcionado para a magistratura? O estudo dos artigos mais cobrados, baseados nessa estatística. Perfeito. Você pega, por exemplo, o TJ de Goiás, a FCC que vai fazer, e a FCC tem uma tradição muito grande de investir muito em lei seca, principalmente na primeira fase. É uma prova que tem tudo para ser mais de 70% de lei seca. Até porque a lei seca é muito ampla, tem muitas nuances, tem várias possibilidades de cobrança. Então, as bancas, principalmente na primeira fase, elas querem ver se o candidato conhece principalmente o ordenamento jurídico. Então, você pega para o edital como esse de Goiás, que é bem extenso, tem muitas leis extravagantes, leis esparsas aqui,
E você, eu estava até analisando aqui, você tem, por exemplo, um bloco de 40 questões com 4 matérias, outro de 30 com 4 matérias, outro de 30 questões com 5 matérias. É um mundo, é um mundo. Então, e a tendência é que essas 100 questões aqui, elas vão versar principalmente, novamente, com aqueles artigos mais relevantes. E esses artigos mais relevantes, estatisticamente, você vê que eles se repetem muitas vezes, e você ter esses artigos prontos para o estudo facilita muito a vida. Certamente. Não tinha, na minha época não tinha isso. Mas se eu fosse hoje, eu faria isso. Eu pegaria esses mais importantes, dominaria primeiro os mais importantes e ia expandindo. E expandindo. Pega os 10% que mais cai, os 20%, os 30% que a plataforma permite, e vai expandindo. Até o momento que você já pode pegar os artigos que não caem tanto, mas podem ser relevantes também, e etc. Leis esparsas, lei de biossegurança. Lei de biossegurança é preciso estudar todos os artigos? Será que todos os artigos são importantes? O tempo de você ler a lei de biossegurança, será que você não pode estar lendo um ou outro artigo mais importante da lei de biossegurança e está dando ênfase a outros artigos mais importantes de outras leis, por exemplo, do SINASE e outras? Resolução, por exemplo, do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Tem que ler tudo também? Ou será que tem algumas resoluções com artigos mais específicos que são mais importantes e caem muito? Então, não tenha dúvida que se você for ler todas as resoluções, por exemplo, todas as leis especiais, você vai perder muito tempo e vai ter um estudo muito ineficiente. Então, é importante ter essa consciência. É preciso dar importância ao que tem de importante. O mais importante é exatamente esses artigos que estão selecionados pela estatística de incidência e reincidência nas provas. E é algo que é unânime entre os aprovados, né? Eles sempre falam sobre essa questão de dominar o, entre aspas, feijão com arroz, né? Que faz muita diferença. Às vezes o concurseiro, como somos chamados, é tentado a querer dar conta de tudo, né? De querer aprender tudo, ou achar que está aprendendo tudo e ler, e acaba não dominando aquilo que realmente cai. Quando vai ver, uma pergunta que está lá no Código Civil, no Código Penal, na Constituição Federal, eles acabam errando as questões consideradas fáceis, né? E isso não pode deixar, como o senhor falou, a concorrência está ainda mais alta e perder uma questão não é brincadeira, né? Exatamente, não pode começar pela jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso daí com certeza não. Você tem que começar pelo mais importante, que é a lei seca mesmo, que é a matéria-prima. É matéria-prima. Então, se você não domina a lei seca ainda, os conceitos mais importantes do Código Civil, do Código Penal, do Código de Processo Civil, Processo Penal, própria Constituição, não faz sentido você avançar para outras pontos na jurisprudência ou na doutrina, principalmente. Não faz sentido. Isso é uma falsa sensação de profundidade. Existe uma tendência, às vezes, quando você estuda, na vida também, você quer ter uma falsa sensação de profundidade. Você não construiu a base, mas você está discutindo aqui a jurisprudência da Convenção da Corte Americana de Direitos Humanos. Não adianta. Isso daí é um prédio que vai ruir. Tem que começar da base mesmo, construir bem a base e lentamente vai aprofundando e vai chegando em outras searas. Agora, a base mesmo, 70% ou mais do estudo tem que ser a lei seca mesmo. Isso facilita, inclusive, a jurisprudência. Se você for analisar a jurisprudência ela trata da lei seca, da disposição legal. Então, até para compreensão da própria jurisprudência, você tem que conhecer a lei seca, ela é pressuposto. E hoje em dia, às vezes, você acaba negligenciando isso. A gente, no mundo dos concursos jurídicos, principalmente, acaba negligenciando muito isso. Em concursos outros, como, por exemplo, para analista de tribunal, isso daí já quase praticamente 100% lei seca. Se você pegar, por exemplo, os artigos mais importantes dessas carreiras, você vai conseguir ter muito mais sucesso também. Agora, no concursos jurídicos, às vezes a gente se perde nessa tendência de pegar o que é mais complicado, conceito na jurisprudência, decisão de terceira via, e esquece de discutir o mais importante, que é a letra do Código Civil, por exemplo, do Código de Processo Civil. Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer, porque é só essa que tem, porque a gente já está chegando no tempo aqui. Então, depois a gente responde outras em outras lives. A pessoa está perguntando aqui sobre a lei seca para o estudo de delegados. Né? Perfeito, não, delegado também. Foi delegado.
Delegado também, a tendência até é que a lei seca você cai até mais do que, ainda mais do que magistratura e MP. Normalmente a primeira fase, né? Que é a mais difícil, né? Então que 95% vão ficar na primeira fase. Você não tem como pensar na segunda prova oral se passa na primeira fase, né? Então, e de preferência passar bem, porque isso pode fazer diferença na nota final, etc. E além do que, tudo isso que você está aprendendo aqui, você vai aprender, vai usar na vida prática mesmo, você vai usar no dia a dia. Então você tem que viver também pensando lá no dia a dia que você vai agir. Então, para delegado também, é ainda mais importante o estudo da lei seca. E o NOMS ele permite exatamente essa compilação dos mais importantes, e eu acho importante usar essa metodologia que eu disse aqui. Você não pode estudar sem ter uma relação ativa. E o NOMS permite, ele dá as condições para você fazer isso. De você conseguir aprender a lei seca de maneira ativa e não de maneira auto-enganadora. É muito fácil se auto-enganar. Você vai fazer o teste, o fácil normalmente acaba mal. Você tem que se esforçar para fazer. Porque se você fizer isso uma vez, duas vezes, você vai ver como muda completamente a sua compreensão da lei seca. Pode ser no começo mais difícil, mas depois você consegue. E o NOMS ele dá estrutura para isso. Eu adoraria ter o NOMS na minha época. Teria facilitado muito a minha vida. Agora, gente, imagine nós que estudamos pelo Nomes Jurídicos, pela plataforma, tendo aulas exclusivas aí do professor Saulo, né, juiz de direito, na plataforma do Nomos. Então, aqueles que são assinantes do Nomos vão ter aulas exclusivas com professores. Um deles vai ser o professor Saulo Mega, e aqueles que têm interesse em conhecer mais e fazer parte dessa plataforma, está disponível, né, a partir dessa live até domingo, né, um desconto de 25% nos produtos lá do Nomos, certo? 25%. O cupom é MEGA25. Depois da live a gente vai estar divulgando lá. Mas para quem está aqui na live agora, já vai repassando aí para seus amigos, aqueles que têm interesse. Perfeito. Eu vi que tem pessoas aí que ainda não conhecem. E a gente só tem a agradecer, viu, doutor Saulo? O senhor está fazendo parte agora, vindo para o Nomos como professor e trazendo conteúdo exclusivo, né? A ideia, realmente, Bruno, é a gente pegar principalmente os artigos mais importantes, os mais importantes, e destrinchá-los do ponto de vista da dicção da lei seca e aprofundar também na doutrina de jurisprudência, mas pegando os mais importantes. Porque isso ganha produtividade, escala, facilita a compreensão do próprio artigo e já facilita para uma prova discursiva também, e etc. Você nunca mais esquece quando você pensa, medita o artigo. Acho que é importante isso. E de maneira focada, de maneira a ser assertivo na análise, e não de maneira aquele mundo que a gente conhece de cursinhos tradicionais, que são horas de falação, que tudo aquilo ali no final não vai ser importante para nada numa prova oral, ou na prova de primeira fase, pelo menos. Principalmente na prova de primeira fase. Você tem que ser objetivo. E você tem que fazer o aluno ir além do que ele pode ir sozinho. O professor tem que fazer o aluno sair daquilo que ele não consegue sair e romper a barreira. Até onde o aluno vai sozinho, ele tem que ir sozinho. O professor não precisa de professor para isso. Naquilo que ele chega no muro, é que o professor tem que entrar. Aula de conteúdo, né, é o que não falta, os cursinhos afora. Não tenha dúvida. Acho que o que está faltando, de fato, as plataformas, os cursos se preocuparem com a aprendizagem do aluno, mais do que com lucro, né? Exatamente. Acho que trazendo isso, esse estudo ativo, Agora sim, o que eu acho que é interessante, a sua chegada no Nomos, é justamente trazer para o aluno o conhecimento de como seria esse estudo ativo, porque fomos e somos acostumados a querermos tudo nas mãos, né? E aí ouvir o professor é muito mais cômodo, ele falando lá da Constituição Federal, falando dos princípios, falando das constituições, tudo isso é maravilhoso, mas quando a gente parte do momento a aprender de como fazer, por exemplo, as perguntas, olha, esse artigo aqui pode te trazer as perguntas tais, e você parar para pensar e você mesmo responder com a letra da lei, mas do seu próprio jeito. Eu achei, de fato, doutor Saulo, muito proveitosa, muito produtiva essa conversa aqui da gente. E estou maravilhado com essa novidade que o Nomos vai estar trazendo, que é a chegada do senhor com outros professores que visam demonstrar esse estudo ativo da legislação, né?
Perfeito, exatamente essa é a ideia, é um prazer enorme fazer isso. Eu gosto muito de ver o aluno aprendendo. Isso eu gosto de ver isso em mim mesmo. Quando eu não sei algo e passo a saber depois, eu tenho um enorme prazer. E é um prazer ver também que o aluno hoje não sabe algo e amanhã ele sabe. Isso é prazeroso. Então, por isso que a docência é maravilhosa. Eu adoro ser professor por causa disso. Então, eu acho que vai ser uma oportunidade maravilhosa para a gente evoluir todos juntos. Enquanto parceiro do Nomus, eu quero dizer que a gente está muito feliz de ter o senhor com a gente. Seja muito bem-vindo. Acho que todos os alunos aqui, todos que já fizeram uso da plataforma, tem pessoas aqui, muitas pessoas elogiando. Então, nós queremos agradecer. Já, né, estamos caminhando aqui para o encerramento. Eu quero saber se o senhor quer deixar alguma palavra aqui para o pessoal, alguma dica, ou alguma, às vezes até uma mensagem, né, de pessoas que já pensaram em parar, porque quando vê o tamanho do edital, ou porque já bateu tantas vezes na trave e ainda não passou. Então, o que é que você poderia falar enquanto magistrado, Perfeito. enquanto professor, enquanto Não, concurseiro, né, que hoje já é não, perfeito. concursado? Exatamente. Na verdade, que é muito importante o seguinte, eu sempre reforço isso, você não tem que estar preocupado em se comparar com ninguém. Você só tem que estar preocupado com uma coisa na vida, não só na vida geral e no concurso também. Você tem que estar melhor amanhã do que você esteve hoje. Então, eu faço uma prova hoje, não passei, não tem problema nenhum. Na próxima prova, você tem que ir melhor do que naquela outra. Esse é o seu desafio. Se você foi na próxima prova melhor do que você foi na outra, você foi vitorioso, você teve sucesso. Cada um tem o seu ritmo para passar, para chegar lá. Ninguém tem que passar na primeira prova, ninguém tem que passar imediatamente, não é assim. Mas você tem que ser melhor amanhã do que você foi hoje. E exatamente isso. Então você, por exemplo, você vai fazer, se você analisar, fizer o método Nomos, fizer a metodologia do Nomos, você tem certeza que você vai perceber que na sua próxima prova objetiva, você vai muito melhor do que você foi na anterior. E cada vez você vai melhor, e se você fizer isso, você é um vitorioso e vai ter sucesso. Pois é, só tenho a agradecer, viu? Seja muito bem-vindo, doutor Saulo Mega. Nós só temos a somar, né, com a sua chegada aqui nessa plataforma de estudos. E vocês que nos acompanharam, nós queremos agradecer o nosso muito obrigado, né? Como eu disse, eu sou parceiro do Nomos, tem muitos parceiros por aí que vão estar aqui invadindo esse Instagram. E agradecemos todos vocês. Não esqueçam que tem grandes novidades na plataforma Nomos, né? Temos o edital mapeado aí, que quem vai fazer TJ Goiás, maravilhoso. Eu já tive o prazer de ver lá o Código de Defesa do Consumidor. Temos também um cupom exclusivo aí que vai estar valendo até domingo, com 25%. Tá vendo? O doutor Saulo está vindo para a gente, está trazendo novidade para vocês. 25% de desconto aí nos produtos Nomos. Mega 25, é esse o cupom, viu? Nós queremos agradecer por essa primeira live de muitas outras, e para quem já é assinante novo, se prepare que está vindo novidades aí, aulas exclusivas, vamos ter aulas exclusivas aí com os professores como o Dr. Saulo, e vocês vão ter, nós, né, vamos ter acesso a esse material exclusivo, incrível. Hoje eu tive um aprendizado maravilhoso nessa live, né? Estudo ativo, é isso aí, gente. A plataforma não já está lá para oferecer isso para vocês. Corre lá e acessa Estudo Ativo, viu? Um abraço. Maravilha, eu que agradeço. Grande abraço a todos. Até mais, viu? Um abraço a todos, muito obrigado.